Alô pessoal, mais uma vez aqui fala com você Valdeir Carvalho com muito prazer e é muito bom nós estarmos juntos mais uma vez sempre e agradecendo a todos vocês pelo apoio e pela confiança de sempre, dizendo que a nossa página, a Boas Novas, ela chegou no mês de julho a 1 milhão de visualizações, a 1 milhão de alcances. Então, eu agradeço muito a vocês pela confiança, pelo carinho de sempre. Nós estamos também com uma outra página, que é a Política em Foco, e nessa página a gente só fala sobre política, não importa se é de direita, esquerda, centro, não importa. A gente vai tratar muito ali sobre a política, e eu quero pedir até permissão aos seguidores da página Política em Foco e também ao meu irmão Emerson Paz, porque hoje eu não vou conseguir falar só de política porque está muito corrido. Amanhã também não vai dar. Então eu vou pedir a vocês licença para poder falar hoje, tanto nas páginas Boas Novas, na Metrópole, nas nossas redes sociais e na Política em Foco, de alguns assuntos, e depois a gente vai tratar só de política na nossa política em foco. Mas antes, eu também quero agradecer muito a nossa ouvinte Enir, ela que é ouvinte da Rádio Web Franca FM, lá em Franca, São Paulo. Ela também mora lá em São Paulo. Ela é ouvinte da Rede União de Rádios. E ela mandou aqui um áudio com um carinho. E eu vou traduzir, vou mostrar aqui para vocês, porque a gente falou sobre um tema muito delicado. E a corintiana Eni, muito obrigado pelas palavras, obrigado pela confiança. E é aquilo, a gente sempre conta com vocês, né? O programa Music Mix, o nosso irmão Ronaldo José, que apresenta o Music Mix com muito amor, com muito carinho, e também todos da Rede União de Rádios, né? Faz uma programação voltada realmente para os ouvintes. Então, Eni, muito obrigado pelas suas palavras, e eu vou chegar aqui e eu vou botar aqui o que você falou. Demorou, mas deu certo, né, Ronaldo? Eita, tava aí ouvindo o nosso amigo Evaldeir de Carvalho. Adorei a fala do Timão. E também, ó, ele falou muito, né, certo aí a respeito das mulheres. Nem todas, mas tem umas que parece que tem titica de galinha na cabeça, né? Já vai arrumando qualquer um, já vai levando pra casa, credo, né? Só Jesus na causa. Mas parabéns pra vocês dois aí, viu? Defendendo as mulheres. Boa tarde, meu amigo. Bom, Eni, então, muito obrigado. Você sabe, né? Timão, né? A corintiana, e o Ramon Dias vai dar um jeito lá no Corinthians. Então, Eni, um beijo no seu coração e muito obrigado por tudo, tá? A gente vai falar sobre esse tema porque a gente tratou desse assunto, que foi o espancamento dessa médica aí, que sofreu aí umas agressões por parte do namorado, algo que não dá para compreender. Mas antes, falando sobre política, rapidinho, para a gente aproveitar bem o tempo, falando sobre a política em São Gonçalo, eu acho que a gente deve, né, a população de São Gonçalo e também das outras regiões, tirando a capital, porque a capital ela tem uma vitrine, a imprensa está fazendo sempre cobertura sobre a política na capital. Mas, agora, as outras regiões dependem muito dessas mídias sociais, depende muito dos blogs, depende muito, né, das páginas. Por causa de quê? Porque, infelizmente, nós não temos, nessas outras regiões, Baixada, Niterói, São Gonçalo, nós não temos debates, nós não temos, né, o que se deveria de ter debates. Pegar os 3 candidatos mais importantes ali da região de São Gonçalo, ali de Niterói, ali também aqui da Baixada Fluminense, e promoverem debates com esses candidatos. Eu gostaria muito de ver um debate entre Capitão Nelson, o Dimas Gadelha, o professor Josemar, né? Então, quer dizer, nós temos que buscar estruturar as nossas redes sociais para que nós possamos promover esses tipos de eventos para que a população conheça melhor as propostas dos candidatos, né? Que não fique só nessa questão de apresentação isolada nas redes sociais, porque o Dimas fala uma coisa, aí temos o professor Josemar e temos o Capitão Nelson, mas o bom seria ali o debate, as ideias, ver de cada um os projetos, o confronto, quem está mais preparado, né,
para poder continuar ou para poder assumir a São Gonçalo, assim também como Niterói, né? Se bem que em Niterói a gente sabe que o Rodrigo Neves não tem como, né? Ele já vem demonstrando por um dia de tempo a sua capacidade administrativa. Então, e vai ganhar com facilidade lá em Niterói. Na Baixada, precisa muito na Baixada, nessas cidades, Caxias, Nova Iguaçu, né, Belford Roxo, precisa de um debate. Por que precisa de um debate? Porque a situação da Baixada é uma situação muito precária, muito ruim. Transportes, educação, muita coisa aqui na Baixada está sempre deixada para depois. E aí você precisa ter um confronto de ideias para que a população possa chegar a entender e compreender no que ela vai votar. Aliás, é uma outra coisa também que a gente vai falar com o tempo, sobre essas questões de como que o brasileiro ele vota. Ele vota no candidato, ele vota na pessoa, mas ele não procura saber qual é o partido que ali, o postulante ao cargo, ele faz parte. Quais são as ideologias do partido, né? Quais são a proposta do partido, quem são os intelectuais orgânicos do partido ou dos partidos, a estrutura dos partidos. Então, por quê? Vocês vão botar assim, tem a pessoa física, que é o político, e tem a pessoa jurídica, que é o partido. E o partido, ele é tão importante quanto o candidato, a pessoa física, né, que está ali representando. Então, antes de também pensar em votar só no candidato, vá lá, procura conhecer, leia lá o que diz, né, a orientação sobre o partido, o que se fala, qual é a ideologia do partido, se ele é de centro, se ele é de esquerda, porque muita gente fala muita coisa aí, né, se ele é de direita, muita gente fala muita coisa e não entende nada. Por exemplo, as pessoas falam muito do PT, comunismo, que Lula é comunista. Aonde que Lula é comunista? Aonde, gente? Nós temos comunismo no Brasil, né? Governos comunistas. As pessoas disseram tanta coisa, esse dia eu estava até comentando comigo sobre isso, falaram que o Lula ia fechar a igreja, que o PT ia chegar, ia pegar aí terrenos, casas, e todo mundo ia ter que dividir com outras pessoas, queriam ter que entregar terrenos aí para o MST, mas botaram um terror na população. E outra, se coloca um terror muito grande com essa questão do comunismo. Não tem comunismo, nunca teve governo comunismo no Brasil. E não vai ter, né? No Brasil, as instituições, elas funcionam. Mal ou bem, funcionam. Não é igual na Venezuela, onde tem uma pessoa que é um ditador de fato e que chega lá, bagunça tudo. Então, quer dizer, depois a gente fala também sobre a Venezuela, mas no Brasil não. No Brasil, mal ou bem, as instituições funcionam. Então, quer dizer, então, você buscando saber, vem cá, esse partido aqui realmente ele é comunista? Esse candidato aqui, por exemplo, Ciro Gomes. Aonde que Ciro Gomes é comunista? Ciro Gomes é muito mais voltado para o regime parlamentarista. Então as pessoas às vezes ficam sendo assombradas, elas ficam assustadas e com nada, não sabe, não buscam, não tem conhecimento. Gente, para com isso. O brasileiro precisa chegar e amadurecer. Não tem essa, eu não quero saber de política, eu não vou saber de política, isso não vai mudar. Lógico que vai mudar, não tem condições. A política faz parte da nossa vida, em todos os dias a política está na nossa vida, não tem como. Seja em qualquer circunstância, no seu trabalho, a política envolve, ela vai sempre estar aí determinando a sua vida. Então, tem que ter consciência política, tem que se envolver sim, tem que se informar, tem que saber quem é um candidato, tem que saber quem é um partido, qual é a proposta do partido, o que diz o partido, o estatuto do partido, tem que saber isso tudo, o que é o PDT, o que é o PT, o que é o PMDB, o que é a extrema-direita hoje em dia, o que é o bolsonarismo, o que é o lulismo, o que é o cirismo, tem que saber, tem que ter consciência, porque senão, aí tem essas mudanças, quantos partidos, deve-se fazer realmente uma reforma partidária? Eu acho que sim, dá uma enxugada nesses números aí todos de partidos, quer dizer, mas o brasileiro precisa compreender. Então a gente aqui faz um apelo a vocês, o seguinte, nessa eleição, vote com consciência, mas antes de tudo, chegue e procure saber o partido, a estrutura dele. Por exemplo, digamos, se o candidato que é o oficial, o prefeito, né, que está ali, vamos botar o presidente, e no caso do seu vice, aí uma situação acontece com o candidato, igual aconteceu aqui com o estado do Rio de Janeiro, o Witzel saiu, aí assumiu o Cláudio Castro. Mas vem cá, Cláudio Castro é do mesmo partido que o Witzel? Não, ele não é do mesmo partido. Então, qual é o partido que o Cláudio Castro pertence?
Então vamos lá, o que diz o estatuto do partido? Isso tudo tem que ser confrontado. É a mesma coisa. Vamos ver se nessa eleição, cada prefeitura, cada Câmara de Vereadores, pelo amor de Deus, vocês conseguem, né, votar em candidatos que sejam, né, do partido ou que tenham a mesma ideologia do que o que vai exercer o cargo majoritário, o prefeito. Né? Não pode fazer igual nós fizemos na presidência com Lula. Elegeu um presidente, né, vamos botar assim, entre aspas, de esquerda, que Lula não tem nada de esquerda, ele está mais por uma questão de centro, de esquerda, mas elegemos um Congresso totalmente adverso ao presidente. Ele tem que fazer negociados para poder ter ali algumas coisas aprovadas. Por quê? Ele fica encurralado também, porque a oposição hoje é maioria. Então como é que ele vai governar? Ele não tem como governar. Então você tem que dar ao vencedor do cargo majoritário condições para que ele possa governar. Ele tem que ter nas condições uma base que seja favorável para que não se tenha essas questões de barganhas que a gente vem tendo hoje em dia. Tudo hoje tem que ser voltado a questões de emendas parlamentares. E essas emendas são dinheiros e dinheiros e dinheiros que o governo tem que chegar. E tem que chegar lá e molhar praticamente a mão dos caras. E aí é dinheiro do nosso bolso, porque senão os projetos não são aprovados e fica lá emperrados, e isso vai atrasando o país. Então, o brasileiro tem que ter essa consciência, ele precisa ter essa consciência, tem que amadurecer, gente. Nós precisamos deixarmos de ser essas questões assim um pouco meio... vamos deixar... a gente não pode continuar sendo tão omisso nessa questão política. O Brasil é um país interessante, é um país que, se tiver realmente um governo, se tiver uma postura dos eleitores, uma participação maior do povo, o Brasil vai longe. O Brasil é um país rico, o Brasil é um país bom, o Brasil é um país que, com todos os defeitos, a democracia, ela está aí, ela está em vigência, pode ter os problemas que for, mas aqui é um país ainda livre. As pessoas falam muito aqui, mas aqui é um país livre. Nós não sofremos como em outros países aí sofrem, né? Perseguições, você não tem o direito de falar nada. Aqui se tem. Então, quer dizer, vamos continuar, mas com muito mais entendimento e com muito mais sabedoria. Então, é isso. Então, vamos ver se a gente consegue, né, colocar na mente, e também vamos ver se a gente consegue juntar aí umas redes sociais para poder promover esses debates. Precisa promover debates nessas regiões, Niterói, São Gonçalo e na Baixada Fluminense. E eu acho que em São Gonçalo também está precisando muito de debate, porque você tem muita coisa que precisa ser feita em São Gonçalo, quais são os projetos realmente para benefício, para beneficiar a população, se dessa vez, se o capitão Nelson for reeleito, se ele vai entrar nas comunidades. Tudo isso tem que ser perguntado por causa de que as comunidades ainda estão relegadas a segundo plano. Tem que ser respondido, mas isso tem que ser o quê? No confronto. Perguntar ao Dimas, realmente, se você for eleito, você bateu o projeto da tarifa zero em São Gonçalo, vamos ter os vermelhinhos em São Gonçalo, como foi feito em Maricá. Também o professor Josemar, em algumas áreas que ele defende, realmente vai acontecer. Então, está aí a proposta e nós vamos falar mais sobre esses debates que precisam ter nessas regiões. Falando sobre o caso dessa cidadã, dessa médica, que ela foi espancada pelos... Não pode nem chamar de namorado, não dá nem para entender o que é aquilo. A gente já vem de muito tempo, já fizemos aqui realmente até muita matéria sobre a situação da mulher, essa situação de espancamento, de respeito à mulher. Agora, o problema todo também isso não é uma visão machista, porque hoje você falar é uma visão machista. Agora, as mulheres precisam se posicionar de uma forma que, pelo amor de Deus, como que uma médica, uma pessoa que tem faculdade, ela tem noção, ela tem ciência, ela tem informação, ela tem de fato ali o ensino, ela tem educação, e como é que uma mulher que tem toda essa formação vai se envolver com um sujeito como essa se envolveu, ao ponto de levar o sujeito para a sua casa com 10 meses de namoro, e você já tinha um histórico, né, de espancamento. Ela vai até a delegacia, aí faz a queixa, a delegacia lança a medida protetiva e depois o sujeito vai lá e pede perdão, pede desculpa, diz que não vai fazer, e ela acaba voltando para o sujeito, até chegar ao ponto que chegou agora nessa semana, em que os dois entraram no apartamento,
foi uma sessão de espancamento, tortura, ficou lá em cárcere privado, teve fraturas. Uma médica, uma pessoa, né, que realmente tem uma importância na sociedade e passa por uma vergonha dessa, passa por uma humilhação dessa. Como uma mulher madura como essa continua a acreditar num sujeito que já tinha feito com ela outras violências? Não dá para entender. Porque se é uma pessoa de favela, porque é favelada, porque não tem formação, porque não tem educação, porque não tem isso, porque não tem aquilo, não tem nada. E quando se tem? E vamos falar a verdade. Esses casos acontecem muito, mas acontecem muito também aí na classe alta. Não é só na classe baixa, não. Tivemos também aquele caso lá no Leblon, que aquela cidadã levou um sujeito para dentro da sua casa, nem chegou a conhecer direito, já foi levando lá para a sua casa, sofreu todo aquele espancamento, ficou cheio de hematomas e quase morreu, assim também como foi o caso dessa médica. Agora, o que é isso? É carência? É uma necessidade sexual que não consegue resolver para poder se submeter? É isso? Né? É isso? Então, quer dizer, tem tanta necessidade assim para se submeter a uma humilhação dessa? Né? Isso é humilhação. Isso é humilhação. Agora, por que se submete a esse tipo de humilhação? Por que aceita esse tipo de humilhação? Então, só as mulheres para poderem explicar. Porque o que nós hoje estamos assistindo desculpe a expressão, é muita exposição de bunda e vagina. Bunda e vagina nas redes sociais. Bunda e vagina. Beleza. Cada um tem seus direitos. Agora, essa mesma mulher que se expõe, muitas vezes, ela, na particularidade, ela está ali se expondo, mas é violentada, ela sofre, né, as questões desses espancamentos, sofre humilhações e fica calada e aceita essa condição, né, muitas vezes subalterna, que ela é submetida. O que não pode ser. Como é que uma mulher que consegue ficar toda hora se mostrando na internet, e bunda para lá e vagina para cá, como que ela não tem a mesma postura para chegar numa hora dessa e se impor sobre uma situação de espancamento, de violência? Não dá para compreender. Não dá para entender o posicionamento da mulher. Por que ela é muito, vamos botar assim, ela é muito individual nessa questão, ou ela tem a sua particularidade, ela é muito incisiva nessa questão de se mostrar, né, de se ficar aí se expondo, e mais numa hora dessa, porque ela também não tem a mesma capacidade, porque ela não tem a mesma atitude de chegar e ir contra essa humilhação que ela está passando. Não dá para entender, né? Então isso é que tem que mudar. Tem que mudar a mentalidade da mulher. Ela precisa deixar de ser, ou de se colocar como um objeto e se colocar como uma pessoa de fato, que merece respeito, que ela tem que se fazer valer, né? Ela tem que fazer com que as pessoas, o homem, a respeite. E outra, não tem essa. Na primeira agressão, acabou. Acabou. Eu fiquei assim assustado quando escutei aquela senhora falando, a médica falando, mas ele chegou, já tinha feito isso outras vezes, mas eu estava acreditando que ele iria mudar. Porra, minha senhora, como que o sujeito desse vai mudar? A mulher precisa sair desses sonhos, desses devaneios. A mulher precisa sair desse devaneio, pô. Vai mudar o quê? Vai continuar espancando, vai continuar batendo. Gritou, começou a primeira agressão verbal, acabou, fora, acabou. Não tem recuperação. E vai chegar ao ponto que muitas vezes a gente tem visto aí, em morte, como foi o caso daquela garota que foi assassinada e que o corpo foi encontrado em Magé. Uma menina bonita, 3 filhos, olha só a situação que chegou. Então, a mulher precisa mudar o seu comportamento. Eu acho que as mulheres precisam se unirem mais, acabar com essa competição de mulher, porque a mulher compete muito uma com a outra. E isso tem que acabar, poxa. Vamos se respeitar. Tá, cada um quer mostrar que é mais bonito que a outra, beleza, mostra que é mais bonito que a outra, que é mais interessante, que é mais gostosa, que é mais isso, que é mais aquilo. Mas vamos se respeitar, pô. Vamos se amar primeiro, gente. Vamos ter um pouco mais de postura, vamos ter um pouco mais de amor por vocês mesmos. Aquelas jogadoras do Corinthians, cadê a jogadora do Corinthians? Que como o Cuca estava lá, né, que houve toda essa situação condenável do Cuca lá no passado, fizeram campanha para tirar o Cuca, porque o Cuca
que é o treinador, não podia ficar porque tinha cometido um erro no passado. Aí elas fizeram mulheres empoderadas, então fizeram campanha para tirar o Cuca porque não queriam ter um técnico que tinha lá um caso de estupro. E aí? E agora? Cadê essas jogadoras? Cadê essas mulheres? Cadê as defensoras do Castelo de Grayskull nessa hora? Não dá para... Cadê as defensoras do Castelo de Grayskull? Não aparecem. Ficam tudo caladas. Ficam assistindo as outras serem humilhadas. Tá, beleza. Cada um faz da sua vida o que quiser. Beleza. Mas, pô, tem que pelo menos dar uma palavra. Tem que se impor, pô. Não aceitar esse tipo de situações. Mas acabam aceitando. Aí chega a situação que a gente chegou, então, no caso dessa médica. E outra, a gente sabe, né, que nessa classe, dentro desses condomínios, isso acontece e acontece muito, humilhações, né, a pessoa acaba até aceitando por uma questão econômica, certas humilhações, o que não pode ser, gente, primeiro você tem que ter o amor por si próprio. Dane-se o restante, eu vou viver a minha vida, mas eu quero ser respeitado. Agora, se coloca nessa situação e acaba até... E outra coisa, a gente sempre vê as autoridades, a polícia ali sempre falando, olha, não vai no primeiro encontro, não aceite tal situação. Você vê psicólogos, pessoas que são voltadas para essa área aí falando, mulheres, ó, não acredito em tal situação. E elas vão lá e impressionante, e acreditam e caem na mesma situação. Não aprendem com as outras situações, não. Pelo contrário, continuam na mesma prática. Aí quando chega essa situação humilhante ao ponto que essa médica chegou, aí é que fala, aí dá o conselho, olha, quando tiver, não aceita, na primeira situação, cai fora. E por que você não caiu fora? Precisou quase morrer para tomar uma decisão dessa, para poder também falar isso para outras? Então, é o que fica para a gente aqui, né? É essa lição. Mulheres, quando vocês perceberem qualquer tipo de situação, cai fora. Olha só, árvore que nasce torta não se endireita. E o que se falta não se pode enumerar. Entenda isso. Se houve agressão, a primeira vez vai continuar sempre. Se começar a gritar contigo e você ficar calada, vai gritar sempre. Então, você vai continuar sempre sendo humilhante. Fica, não, porque vai mudar. Não vai mudar. Não vai mudar enquanto você não se impor. Enquanto você estiver na situação de total subserviência, a questão da humilhação, ela vai persistir. A mesma coisa são sobre essas questões que a gente fica vendo desses golpes. As pessoas caem em golpes, que na outra a gente também fala sobre isso. Caem em golpes, você fala assim, meu Deus, mas já está cansado de falar, não aceite pessoas estranhas na boca do caixa, te dando informações, te tirando. Não, mas a pessoa vai lá e cai na mesma situação. Olha, tem gente que parece que já nasceu realmente para ser tapada. Aqui fala Valdeir Carvalho, desejando a todos vocês uma excelente semana. Muito obrigado por tudo. Nós estaremos juntos, se Deus quiser, nas nossas redes sociais e também na nossa rede União de Rádio. Forte abraço e até lá.